Estão me escutando? Sim? Tá muito alto, muito baixo? Muito alto? Tá bom. Ah, tá bom. Não vou ficar surda. Boa tarde. Ó, eu vi. Ah, tá bom. Vem aqui pra frente os pequenininhos. Bem. Vamos orar pra gente começar? Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por esses louvores a Ti, Senhor. Abençoe cada criança que está aqui, seus familiares, abençoe cada tio, cada voluntário que está aqui. Agora nos prepara para a hora da historinha, que é a hora mais importante do dia. Para tudo para engrandecer o nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Ó, eu tô aqui, eu tô com umas curiosidades aqui para conhecer vocês. Hoje é o meu primeiro dia que eu tô aqui conhecendo vocês e vi que vocês são bem animados, hein? Deixa eu perguntar aqui. Quem já viu um leão? Ou na televisão, ou no desenho, ou no zoológico? Vocês já viram leão? No desenho? Ah, veio até uma bolha aqui. Quem já viu então? No desenho? No filme? Quem já viu? E quem já viu um leão de perto? Não ficou com medo, não? Agora vocês imaginem se tivesse um leão na frente de vocês. Vocês ficariam com medo? Ó, vou até mostrar uma foto de um leão aqui que eu trouxe. Olha o leão aqui, ó. Olha o leão. Já pensou? Agora vocês pensam um leão desse tamanho na frente de vocês. Né? Eu ficaria com medo. Vocês sabiam que o leão, ele é considerado o rei da selva? Sabe por quê? Além de ser grande, ele é assim, bonito, mas ele é muito inteligente. Então ele acaba liderando entre outros animais. E ele é assim, ó, eu ficaria com medo se aparecesse um desse na minha frente. Não ficaria? Você não ficaria com medo? Ficaria, né? Ah, uma onça. Mas hoje a gente vai falar de leão. Leão é maior ainda, leão. Não tem medo, não? Ah, isso mesmo. Você tem medo? Tem cabelo lisinho? Ah, isso mesmo. Não tem medo? Sua mãe tem medo? Ó, agora eu vou fazer outra pergunta para vocês. Já viu? Olha, que legal, né? E agora eu vou fazer outra pergunta aqui para vocês. Quem tá com fome? E será que vai ter um lanchinho depois? Para quem tem pulseirinha? Ixi, eu não tenho pulseira, hein? Quem tá com pulseira? Ah, que legal. E deixa eu falar, o alimento, quando a gente está com fome, a gente se alimenta. A gente se alimenta, a gente come o quê? Comida, não é? A gente come, a gente toma café da manhã, come arroz, feijão, ovo, isso mesmo. A gente, aí mata a fome, não mata?
quando a gente come no mato, come peixe, a gente almoça, a gente janta, a gente faz isso todos os dias? Todo dia que a gente se alimenta? Ou não? Tem dia que a gente não come, que não precisa? Tem dia que não precisa comer? Todo dia, não é? Todo dia? Quem não come todo dia, a gente fica com fome, não é? E vai pro hospital, fica até doente. E aí, ó, isso aqui é a Bíblia. Sabia que a Bíblia também é um alimento que a gente tem que ter todos os dias? Oi? Pra gente ler. E sabia que esse aqui também é um alimento pra nossa vida? Vocês sabiam? Não é para comer assim, mas a gente, quando se alimenta, que eu falo que a gente está aprendendo. E cada vez que a gente aprende mais sobre a Bíblia, a gente fica mais forte. Quando a gente come comida, a gente não fica forte? Se a gente não come, a gente fica fraco, não é? Aí, quando a gente lê a Bíblia, sabia que a gente fica que nem um leão? Ó, tem até um leão na minha Bíblia, ó. A gente fica forte, que nem um leão. E aí, eu vou falar para vocês sobre Daniel. Daniel é uma história aqui da Bíblia. E Daniel, ele era um homem que se alimentava todo dia da palavra de Deus. Ele era um homem bem forte, inteligente. Então ele lia a Bíblia todos os dias. Ele se fortalecia. Ele conversava com Deus todos os dias. E aí, isso é se alimentar da palavra de Deus. Sabia? Tá apertando? Puxa mais pra frente. Ele tem Bíblia. Eu vou guardar aqui. Quando come, então. Aí eu tô falando pra vocês agora, quando a gente lê a Bíblia, a gente também fica forte, a gente se alimenta da palavra de Deus. E eu vou falar sobre Daniel. Daniel era alguém que conversava com Deus todos os dias. Como que a gente conversa com Deus? Orando. Através da oração, a gente conversa com Deus. Na Bíblia também, na igreja, ouvindo a palavra de Deus, como eu vou falar aqui para vocês. Então, tudo isso é um alimento da palavra de Deus. Oi. A igreja é a casa de Deus, isso mesmo. E a gente tem que levar a palavra de Deus a todos os lugares. Tudo que a gente aprende, vive lá e vive aqui também. Deus está aqui presente, né? Deus está aqui com a gente. Aonde a gente vai, a gente tem que levar a palavra de Deus. E isso fortalece a gente. Como a gente come comida todos os dias, a gente tem que se alimentar todos os dias também. Tá em todo lugar, é isso mesmo. Vocês sabem, parabéns. E Daniel era alguém que todo dia conversava com Deus. Ele era um homem muito inteligente, ele orava, ele falava com Deus, isso mesmo, ele falava com Deus através das orações, né? E Deus responde pra gente também. Quando a gente conversa com Deus, Deus responde pra gente. Daniel, ele morava lá em Jerusalém. Só que um certo tempo, Jerusalém foi invadida pelos babilônicos. O rei da Babilônia invadiu Jerusalém. E quando o rei da Babilônia invadiu Jerusalém, eles tomaram a cidade. Antigamente acontecia isso, sabia? Quando havia guerras, e através das guerras, quem ganhava ficava com a cidade. E isso, aí só que a Babilônia teve a guerra e tomou toda a cidade de Jerusalém. Mas aí, o rei da Babilônia, ele ordenou, falou assim, ó, eu quero que todos os sábios, os inteligentes, as pessoas que tinham conhecimento de Jerusalém, venham conosco. Deus é bom, isso mesmo. É verdade. E aí, ele ordenou isso, ele ordenou que todos os sábios da cidade fossem levados prisioneiros. Então,
lá em Jerusalém, e Daniel estava nessa turma aí, que Daniel era muito inteligente. E ele foi levado como prisioneiro lá para a Babilônia, lá para o reino da Babilônia. Mas aí, eles não eram prisioneiros que iam ficar lá dentro da cela presos. Eles foram levados prisioneiros para ensinar as pessoas de lá. Eles ficavam soltos, eles não ficavam presos, porém eles não podiam sair da cidade, eles tinham que fazer o que o rei mandava. E o rei queria que ele ficasse na cidade ensinando as pessoas da Babilônia. E Daniel era uma pessoa, um homem muito querido, um homem muito inteligente, bondoso e sabia ler, e ele ensinava outras pessoas. E conquistou o rei Dário. O rei Dário, que era o rei da Babilônia, gostava muito de Daniel, porque ele era uma pessoa muito fiel. Ele cuidava das coisas e assim, podia confiar nele. O rei podia confiar em Daniel. Ele era bonzinho, né? Todos ali gostavam dele e ele conquistou até o rei. Aí o rei pensou assim: eu vou fazer o Daniel, eu gostaria que ele fosse governador aqui da Babilônia. Só que as pessoas, os inimigos, não gostaram. Outras pessoas lá do reino ficaram muito bravos, isso mesmo. As pessoas do reino ficaram bravos e não queriam que isso acontecesse. Porque eles falavam assim: ele nem é daqui e vai querer governar aqui. Não, vamos inventar alguma coisa para que isso não aconteça, para que ele seja preso e para que isso não aconteça. Só que eles ficaram procurando o que podia acusar o Daniel de alguma coisa. Mas nada, o Daniel, ele não tinha nada para ser acusado, porque ele era fiel, ele era pontual, ele obedecia às ordens, ninguém tinha o que reclamar dele. Oi? É isso mesmo. Aí, deixa eu pegar aqui eles sabiam que essas pessoas inimigas, eles sabiam que o Daniel orava todos os dias para Deus. Ó, vou pôr a figura aqui, ó. O Daniel, ele ficava lá na janela dele orando. Ele orava lá todos os dias e todo mundo que passava na rua via que ele fazia oração todos os dias. Ele ficava 3 vezes ao dia orando. E ele não tinha vergonha, ele ficava bem na janela. Aí todo mundo que passava via que ele orava. Ele falava com Deus, né, todos os dias, porque ele era uma pessoa de muita fé. Ele não era. Ó, aí todo dia ele ficava lá nas orações dele, 3 vezes ao dia. E as pessoas passavam e não tinha. E via ele fazendo a oração. Então as pessoas não tinham nem o que reclamar dele. Só que aí, esses inimigos, essas pessoas maldosas que não queriam que ele ficava com ciúmes dele, com inveja. Na verdade, essas pessoas ficavam com inveja de Daniel, porque Daniel conquistou a confiança do rei. Quem tem inveja é bom? Deus gosta? Não. Inveja é um pecado e Deus não gosta disso. Deus não gosta de pecado. Deus, ele ama todo mundo que está aqui. Ele ama os pecadores. Nós somos todos pecadores. E Deus ama a gente? Deus ama todo mundo. Deus ama os inimigos do Daniel? Deus ama todo mundo. Só que Deus não gosta do pecado. Sabe como Deus é? Mas o Deus, ele é muito bondoso. Deus, ele faz o quê? Deus, ele deu até solução pra gente. Deus deu solução para os invejosos. Deus, para quem faz pecados. Deus, ele quer todo mundo. Então, ele deu uma solução. Deus mandou até o filho dele, que foi Jesus, pra gente tirar os nossos pecados, para salvar.
Isso, Jesus veio na terra para nos salvar, para nos tirar do pecado. Então todo mundo tem a oportunidade de morar com Deus um dia. Jesus morreu, mas ele está vivo, ele ressuscitou e ele vive aqui no meio da gente. Isso, Jesus, ele ressuscitou e a gente pode pedir perdão, né, dos nossos pecados. Isso. Aí voltando à historinha, esses invejosos, essas pessoas inimigas de Daniel, foram ao rei e falaram assim, ó, vou falar com o rei, para o rei fazer uma... Oi, pode falar. Isso mesmo. Aí, ó, esse aqui é Daniel com o rei. Ó, ele era amigo do rei. Então ele conversava com o rei. Ele era amigo do rei. Isso, ele ficava todos os dias com o rei. E aí veio esses invejosos que ficaram... começaram a vir esses invejosos aqui, ó. Essas pessoas que não queriam bem de Daniel. E aí, eles ficaram tramando alguma coisa para que Daniel não ficasse lá mais com o rei, governando. E aí eles ficaram pensando, mas eles não estavam achando, como eu falei para vocês, eles não estavam achando nada para culpar o Daniel. Aí eles tiveram uma ideia. Aí eles tiveram uma ideia maldosa. Eles foram lá e falaram para o rei. Porque lá na Babilônia, o rei, lá na Babilônia, o rei era considerado como um deus. Então, todos os babilônicos adoravam o rei da Babilônia como se fosse um deus. E aí, esses maldosos, invejosos, foram lá e tiveram essa ideia. Eles falaram assim, ó, eu vou conversar com o rei e vou falar para o rei assinar um decreto que por um mês todos da Babilônia teria que agradar e orar e servir somente ao rei, mas nenhum outro Deus. O rei falou assim, tá bom, né? Eu sou o rei mesmo. E aí ele falou, eles se enganaram, né? Porque o rei, não sei se falou, é legal, todo mundo vai me adorar, isso é normal aqui na Babilônia, né? Então, tá bom, vou assinar. E aí ele assinou, isso aqui é um decreto. Eles foram lá e assinaram esse decreto. O rei nem sabia das orações de Daniel, ele nem imaginava, ele foi lá e assinou. E aí quando ele assinou, o Daniel, ele ficou sabendo do decreto. O que Daniel fez? Será que ele parou de orar? Todos os dias? Ele orava ainda? Será que depois que ele sabia do decreto? Porque ele falou assim, ó, quem desobedecer o decreto vai ser jogado lá para os leões. E aí, será que ele parou de orar porque ele ficou com medo dos leões? Ele não parou. Olha lá, ele continuou fazendo as orações mesmo sabendo. Porque ele era uma pessoa muito fiel a Deus. E ele continuou, mesmo sabendo desse decreto. Olha lá, ele continuou orando. Aí, os oficiais, essas pessoas maldosas, invejosas, passaram lá. O rei, ele não ficava andando assim pela Babilônia e via o Daniel orando. Ele não ficava assim, mas essas pessoas más sabiam. E aí, por isso que eles falaram para o rei assinar esse decreto. E aí o rei não podia voltar atrás. E aí eles falaram assim, aí quando eles viram o Daniel orando lá na janela, aí eles falaram, é agora que a gente vai prender o Daniel. E aí eles foram lá com os oficiais para prender Daniel, porque o Daniel estava desobedecendo o decreto do rei. E os oficiais estavam errados? Não, agora os oficiais estavam certos, porque o rei tinha assinado um decreto. E aí, o que será que vai acontecer agora? Será que ele vai preso? Ou será que ele vai conseguir fugir?
Será? O que será que vai acontecer com ele? Então, aí ele foi preso, sim. E aí, esses inimigos, os oficiais, foram lá tudo prender Daniel. E eles levaram lá para o rei. E o rei, ele ficou... Será que o rei ficou feliz com isso? O rei era amigo dele, não é? Ó, o rei era amigo de Daniel. Será que o rei ficou feliz que Daniel foi preso? Não, né? O rei ficou muito triste. Só que o rei não podia fazer nada, porque ele tinha assinado esse decreto. E o Daniel desobedeceu esse decreto. E aí, o rei não podia fazer nada com isso. E então, a única coisa que podia acontecer, ele seria preso e jogado lá na cova dos leões. Já pensou? Será que ele foi jogado nessa cova dos leões aí? Não vai ser? Então, aí, ele, ó... Mas não tinha outra maneira, o rei não... Tá bom. O rei, ele não podia fazer nada. Então, o que aconteceu? O rei falou assim, então a gente vai ter que jogar ele lá para a cova dos leões. Aí, o rei, muito triste, falou assim para Daniel. Falou assim, Daniel, eu não queria fazer isso, mas eu assinei o decreto e não posso voltar atrás. Então, que o seu Deus te proteja. Ele ainda falou isso para Daniel, antes de jogar ele na cova. E aí, vamos ver o que aconteceu aqui. Ele foi jogado. Ó. Ele foi jogado, olha. Trouxe até aqui, ó. Ele foi jogado lá na cova dos leões. Imagina lá, como eu falei lá no começo. Ficar de frente com os leões. Não era só um leão, não. Não era só um, eram vários. Tinha até uma pedra nos leões, ó. Ó, eles jogaram ele lá na cova. Ó, tinha outras pessoas, quando tinha alguma coisa ruim, eles jogavam na cova. E eles trancaram. Aí eles jogaram lá na cova dos leões. E aí, o que aconteceu? Será que ele morreu? Será que Deus cuidou dele? Será que... Porque os leões, logo que abriu a cova dos leões, todo mundo já escutou o rugido dos leões. Os leões ficavam famintos esperando que sejam jogadas pessoas, porque as pessoas eram comida deles. E lá, quando a pessoa era prisioneiro, ela não cumpria o decreto, eles eram jogados lá para a cova dos leões e eram um alimento. Deus ajudou ele? Será que Deus ajudou ele? Ele é um homem temente a Deus, então ele foi até o fim. Ele continuou orando. E como eu falei para vocês, quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente se fortalece, a gente fica mais forte todos os dias. E aí, ele era uma pessoa, nem uma hora ele falou assim, não, então não vou, eu não acredito mais em Deus, eu não vou orar mais. Ele não falou isso. Ele falou assim, eu vou continuar orando para Deus. Ele tinha muita fé que Deus podia fazer alguma coisa. Então ele foi jogado lá na cova dos leões. Ó, tinha até, ó, caveira lá, tinha um monte de coisa. E ele foi jogado lá. E o que ele fez? E continuou falando com Deus, né? Ele orou. Só ele sabe o que aconteceu lá dentro, né? Porque ele ficou lá com os leões. Quando ele jogou lá, eles fecharam a pedra. E aí, ó. E o rei? Será que o rei ficou feliz depois que fechou a cova? E ele foi... O rei foi pra lá, pro quarto dele. O rei voltou para o seu reino, do seu palácio. E aí, o rei... Será que o rei ficou alegre ou ficou chorando? O rei ficou muito triste com isso. Ele falou que estava arrependido de ter assinado aquele decreto. Se ele soubesse, ele não teria assinado esse decreto. Então, ó, eu trouxe até aqui, ó, o rei chorou, ó, até o rei chorou. Trouxe até o rei chorando aqui, ó. É um cachorro, então, mas é um rei, só para representar o rei chorando. Aí o rei chorou.
Ele ficou a noite, ele nem conseguiu dormir de tanta tristeza que ele ficou, por causa que o amigo dele foi para a cova dos leões. Só que quando ele entrou lá, ele estava lá na cova dos leões, todo mundo achou estranho, porque eles não escutaram mais os rugidos. Aí os inimigos dele ficaram alegres, falaram assim, ele deve estar comendo o Daniel. E aí eles ficaram já em silêncio, não é? E aí os inimigos ficaram todos felizes, porque falaram assim, eles estão todos em silêncio porque está todo mundo comendo, os leões estão comendo o Daniel, é o alimento, estão matando a fome. Então os inimigos ficaram contentes, mas o rei ficou chorando, porque ele ficou muito triste. Ele falou assim, ele vai morrer, e eu que assinei, foi minha culpa ainda. Aí passou no dia seguinte ele foi lá e falou assim pros soldados, vamos abrir a cova para ver o que está acontecendo, porque os leões estão em silêncio. Vamos lá ver o que está acontecendo. Aí eles foram lá de manhãzinha e abriram a cova. E estava um silêncio. Os leões estavam quietinhos. Será que eles comeram, estavam com a barriga cheia e foram dormir? Será que foi isso que aconteceu? Não foi? E aí o rei falou assim, ele gritou. O que o rei gritou? Lá pro Daniel. O rei gritou lá pro Daniel. Deixa eu ver aqui. Deixa eu escrever aqui que ele gritou. Oi. Aí o rei gritou pro Daniel. Falou assim, Daniel. E aí o Daniel respondeu para ele. O Daniel respondeu para ele. Então será que ele não morreu? O que será que aconteceu a noite toda com ele lá dentro? Não aconteceu nada. Os leões... aqui deu uma figura aqui. Olha o que aconteceu. Aí ele foi contar pro rei. O rei falou, queria saber o que aconteceu, que ele estava vivo e os leões ficaram quietinhos. Aí ele falou que os anjos fecharam a boca deles e eles ficaram quietinhos, eles nem rugiram, não ficaram com fome, eles cuidaram. E você acha que isso foi a mão de Deus que fez isso? Foi a fé dele. Deus é fiel a quem crê nele. E ele era um homem muito temente a Deus. Não é? Ele saindo aqui, da cova. Ele estava lá, ele contou como que foi. Lá, ele contou para o rei que veio um anjo e fechou a boca dele. E aí o rei falou assim, tira imediatamente o Daniel da cova. E os soldados obedeceram, tiraram Daniel da cova. E depois, logo que ele saiu, o que aconteceu? Os leões começaram a rugir novamente de fome. Porque aí, como se os leões ficassem paralisados. Eles não fizeram nada com o Daniel. E Daniel, ficou, não aconteceu nada. Não levou nenhum arranhão. Nada, nenhum arranhão. Imagina lá daquele leão que eu mostrei pra vocês aqui, Olha o leão aqui, que medo. Imagina vários deles. E ele é o rei da selva. Verdade, ele manda em todos os animais, né? E ele não fez nada, porque Deus, ele é mais poderoso de todos. Ele consegue até comandar os leões. Ele controla, Deus controla tudo. Verdade, Deus controla o tempo. Deus faz tantas coisas, né? Não é bom crer em Deus? Não é bom saber que Deus cuida da gente? A gente não vai estar na cova dos leões, não é?
O leão, isso, o leão na onça, isso mesmo. Nos animais mais poderosos. E aí, Deus, então, e Deus não é bom, não é poderoso, que Ele pode cuidar da gente, como Ele cuidou de Daniel? Imagine a gente, se a gente estiver numa situação de perigo. Pode não ser na cova dos leões, mas se a gente estiver numa situação de perigo, a gente estiver precisando de uma ajuda, a gente estiver com algum problema, Deus não cuida da gente em todo momento? Mas para Deus cuidar da gente em todo momento, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter um relacionamento com Deus. A gente tem que ser amigo de Deus, né? Deus era amigo praticamente de Daniel, porque ele comandou e não aconteceu nada com ele. E Deus, Ele também quer ser nosso amigo, não é? E Ele está com a gente em qualquer lugar que a gente for. E se a gente crê nisso, a gente tem a fé, igual Daniel, a gente lê a palavra, a gente cuidar das pessoas do nosso lado, a gente fazer o bem para outras pessoas. Se a gente fazer tudo isso, será que Deus vai estar com a gente também? Sim, né? É isso mesmo. E é isso que contou a história de Daniel. A história de Daniel mostra que ser fiel a Ele, que ser uma pessoa que ora todos os dias, que não tem vergonha de falar, crer, que ora, que não tem problema se as pessoas vão ver. Daniel, igual Daniel, Deus vai estar com a gente até na cova dos leões. Imagina, lá na cova dos leões, a gente ter a presença de Deus. Deus manda uns anjos para cuidar da gente. Olha como Deus mandou os anjos. Ó, aqui somos nós já. Aqui os anjos cuidando da gente. Deus, Ele manda, a gente tá dormindo, tá descansando na nossa casa, na nossa caminha, tem um anjinho cuidando da gente, porque Deus, Ele envia os anjos dele para cuidar da gente. Ele tem um monte, como Ele fez com Daniel lá antigamente, Ele faz aqui com a gente. E Deus, como eu falei, Deus gosta de pecado, da inveja igual aqueles moços. Ele gosta de alguém que mente, quem briga, quem rouba. Tudo isso é pecado. E Deus não quer, não gosta disso, dos pecados. Isso, não, Deus, Ele gosta das pessoas, só que a pessoa tem que pedir perdão. Deus gosta. Deus ama todo mundo. Até os inimigos Deus ama, sabia? Deixa os anjinhos do nosso lado, isso mesmo, com a participação aqui deles. Eles não gostam de Jesus, mas Jesus gosta deles, não é? Se alguém não gosta de nós, a gente tem que gostar, não tem? A gente tem que ser igual Jesus, não é? Se alguém falar assim, eu não gosto de você, mas ele falar, mas eu gosto de você, não é? A gente tem que ser igual Jesus. Jesus, Ele veio para nos salvar, não é? Isso, Jesus gosta das crianças, né? Jesus gosta das crianças, gosta de todos. E aí, Deus, Ele é tão amoroso. Deus, Ele é tão amoroso que mandou Jesus para a terra. E Jesus, Ele morreu? Jesus morreu? Jesus não morreu. Jesus, Ele vive. E Jesus, o que Jesus, Ele nos dá de presente? Jesus, Ele pode nos dar o amor. E se a gente pedir perdão dos nossos pecados, a gente ganha um presente, sabia? Quem quer ser da família de Deus aqui? Quem um dia quer morar com Deus? Lá com Deus não existe pecado, não existe briga, não existe nada de mal. Lá é tudo de ouro, tudo bonito, e a gente vai ser muito feliz. Só tem
coisas alegres, felizes. Ninguém vai ser mais triste lá. Sabia? E aí, quem que quer morar lá um dia? Mas aí, pra acontecer, pra gente ser da família de Deus, pra gente morar com Deus, o que a gente tem que fazer? A gente tem que crer em Jesus e a gente tem que pedir perdão dos nossos pecados. E aí, quando a gente pede perdão dos nossos pecados, a gente pede perdão pelos nossos pecados como? Na oração, orando, na oração, isso. Pode ser em casa, na igreja, aqui, em todos os lugares. Se a gente orar e pedir perdão para Deus, a gente vai ser da família de Deus. E um dia a gente vai morar com Deus. Isso é bom? É bom? É? E aqui, quem gostaria? Quem quer pedir perdão pelos pecados? Então vamos orar e pedir perdão pelos nossos pecados para que um dia a gente possa estar lá com Jesus, com Deus, e para que a gente já possa ser da família de Jesus. Então vamos orar e vamos falar com Deus agora. E a gente vai pedir perdão pelos nossos pecados. Então todo mundo fecha o olhinho pra gente orar e falar com Deus. E ser uma pessoa igual Daniel. Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado pela palavra. Perdoa os meus pecados. Quero ser da sua família. Obrigada por me ensinar. Por ser igual Daniel, uma pessoa temente a Deus. Mande seus anjos, nos dá segurança. E escreva o nosso nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Vocês gostaram da história de Daniel? É isso aí. Agora, será que é a hora do lanche? Olha só, a gente se alimentou. Agora a gente tá forte, a gente se alimentou da palavra de Deus. E agora a gente vai alimentar a nossa barriga, né? Peraí que o tio vai dar... fica sentado primeiro, que o tio vai dar as instruções.